Olá pessoal, vamos para mais uma aula de matemática. Hoje falaremos de alguns teoremas específicos envolvendo divisão. São estes o teorema do resto e o teorema de D'Alembert. Antes de fazer a apresentação desses dois teoremas, eu quero fazer primeiro uma revisão com vocês de alguns conceitos que nós iremos precisar para entender esses dois teoremas que eu citei a vocês. Então vamos acompanhar aqui no quadro. Matemática, é muito comum a gente utilizar representações genéricas para quando a gente não quer trazer um exemplo em específico, um caso em específico. Se eu estiver, por exemplo, resolvendo uma soma 2 mais 3, esse aqui é um exemplo, eu tenho aqui dois números muito específicos, o 2 e o 3. No entanto, caso eu queira representar uma soma entre dois valores de um modo geral e não tão específico quanto para 2 mais 3, eu posso utilizar uma representação genérica da seguinte forma: A mais B, porque aí eu indico ao leitor que esse A e esse B são valores quaisquer e que existe ali uma soma, que não precisa ser necessariamente somente o 2 e o 3. Bom, trazendo essa ideia para o contexto de polinômios, que é o que nós estamos trabalhando, quando eu quero falar de polinômios, mas eu não quero colocar um polinômio em específico, eu quero deixar para que o leitor entenda que eu estou dizendo que ali existe um polinômio de uma natureza qualquer, tá? Como que eu faço isso? Eu utilizo também representações genéricas. Eu fui colocando aqui, olha a forma com que eu anotei. Então, deixa eu apagar isso aqui foi só um começo. Vamos observar a forma com que eu escrevi os polinômios de acordo com o grau que eles possuem. Então, um polinômio de grau zero, ele vai ter somente um coeficiente, que é o A0. Um polinômio de grau zero, por exemplo, P de x igual a 7. Esse aqui é um exemplo mais específico, né? Onde aqui é o meu A0. Quem está fazendo papel de A0 aqui, nesse exemplo, é o 7, tá? Então, todo polinômio de grau zero, ele só vai ter um coeficiente A0. Se eu estiver me referindo agora a um polinômio de grau 1, então observe que além de ter o A0, eu também tenho o A1, tá? O que eu quero dizer com isso? Que eu tenho um termo independente e também tenho aqui um coeficiente que acompanha a variável x. Então, de um modo geral, um polinômio de primeiro grau ele pode ser representado dessa forma, onde o A1 ele é o número que acompanha o x elevado a 1 e o A0 é o termo independente, ok? Se fosse um polinômio de grau 2, por exemplo, ali eu teria três coeficientes, A2, A1 e A0. O A2, ele acompanha o x ao quadrado, x elevado a 2. O A1 acompanha o x elevado a 1. E o A0 é o termo independente. Se fosse, por exemplo, um polinômio de grau 3, aí que seria dessa forma, né? Eu teria, então, o coeficiente A0, A1, A2, até chegar no A3, porque aqui eu tenho um coeficiente associado à variável x elevado ao cubo, tá? Um coeficiente A2 que está associado ao x ao quadrado, um coeficiente A1 que está associado ao x e o A0 que é um termo independente. E aqui eu tenho um polinômio de grau 4. Se ele tem grau 4, ele vai ter esses coeficientes aqui, A0, A1, A2, A3 e A4. Novamente, o A4 acompanha o x à quarta, o A3 acompanha o x à terceira, o x ao cubo, o A2 acompanha o x à segunda, o x ao quadrado, o A1 acompanha o x elevado a 1 e o A0 acompanha a variável, ele vem sozinho, ele é um termo independente, tá? Bom, então, se nós formos continuando essa brincadeira, acaba que eu posso dizer para um termo genérico, para um grau genérico, que um polinômio de grau n, ele
é escrito dessa forma. Ele vai ter os coeficientes, começa lá no A0, A1, A2 e assim vai até o último, que é o AN, porque o polinômio ele tem grau N. Tudo bem? O fato aqui é que a gente tem que garantir o grau de cada polinômio. E como que eu faço isso? Como é que eu garanto, por exemplo, que esse aqui é um polinômio de grau 0, que esse aqui é um polinômio de grau 1, esse aqui é um polinômio de grau 2 e assim por diante. Para garantir que um polinômio ele tenha mesmo aquele grau, você tem que colocar o coeficiente dominante como um número diferente de zero. O que eu quero dizer aqui? Vamos observar quem é o coeficiente dominante. O coeficiente dominante é o coeficiente do termo de maior grau. Então aqui, como eu só tenho o A0, o coeficiente dominante é ele mesmo. Aqui está o coeficiente dominante. Aqui, como eu tenho o grau 1, grau 1, grau 0, grau 1 é maior. Quer dizer, então, que esse agora vai ser o coeficiente dominante. Tá? O A1 aqui é o coeficiente dominante. Aqui, o coeficiente dominante é o A2, aqui é o A3 e aqui é o A4. Sempre o coeficiente dominante está associado ao termo que tem maior grau. Ok? Suponha que o termo que tem maior grau de um polinômio é o termo de grau 20. Então, o A20 vai ser o seu coeficiente dominante. Então, para você garantir o grau daquele polinômio, tem que acontecer isso aqui, ó. Aqui o coeficiente dominante, que é o A0, ele tem que ser diferente de zero. De modo análogo, aqui o A1, que é o coeficiente dominante, ele tem que ser diferente de zero. Aqui, quem é o dominante? O coeficiente dominante é o A2. O A2 tem que ser diferente de zero. Aqui, o coeficiente dominante é o A3, então o A3 tem que ser diferente de zero. E aqui, o coeficiente dominante é o A4, que tem que ser diferente de zero, tá bom? Nosso polinômio de genérico de grau n, o coeficiente dominante, note que ele é o AN, e assim, aqui, o AN tem que ser diferente de zero. Tudo bem? Professor, mas suponha que o dominante tenha dado zero. Você colocou um zero lá no coeficiente dominante. O que vai acontecer? Vamos pegar aqui um caso qualquer. Vou pegar um polinômio de terceiro grau. Se você coloca um zero aqui, esse termo cancela. E ali já não tenho mais um polinômio de grau 3, e sim um polinômio de grau 2. Então o que você está falando não é verdade. O seu polinômio não está sendo um polinômio de grau 3, e sim de grau 2, que você colocou um zero no coeficiente dominante. Então é por isso, a justificativa para que o coeficiente dominante seja diferente de zero é para garantir que o grau seja aquele mesmo para aquele polinômio, ok? Uma outra observação que é interessante fazer é em relação a esses dois tipos de polinômios aqui, ó. O polinômio de grau 1 e o polinômio de grau 2. Vamos pegar primeiro o polinômio de grau 1. Esse polinômio de grau 1, que está escrito dessa forma, p de x igual a 1x mais a0, é o mesmo que o que você estudava lá no primeiro ano e o que você estudava no terceiro ano. O que eu quero dizer? Lá no primeiro ano, você aprendeu sobre função do primeiro grau. A função do primeiro grau, ela tinha essa lei aqui, ó. A, x mais b, ok? E na geometria analítica, a gente aprendeu a equação reduzida da reta, que é mx mais n. Bom, essas três formas de escrita, essa aqui e essa aqui, elas são equivalentes e cada uma aparece no seu contexto, tá?
apesar de a gente estar utilizando letras diferentes para os coeficientes, por exemplo, aqui, lá no primeiro ano a gente usava coeficiente angular é a letra A, coeficiente linear é a letra B. Ah, mas a gente foi lá para a geometria analítica e mudou as letras. O coeficiente angular passou a ser chamado de m e o linear de n. Né? E aqui agora em polinômios a gente chama de A1 e A0. Não importa. A ideia para esses três casos é a mesma. Eu poderia estar utilizando outras letras ali, sei lá, R e S, né? Para esses coeficientes. Que a matemática da ideia ela é a mesma, tá? É tudo polinômio de primeiro grau. Do mesmo modo, quando você aprendeu sobre função de segundo grau. A função de segundo grau que aparecia para você lá no primeiro ano do ensino médio, ela não vinha escrita assim, ela vinha assim, ó, y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. No entanto, o conceito ele é o mesmo, tudo bem? A desvantagem de você escrever dessa forma aqui, utilizando as letras sequenciais do alfabeto, A, B, C, D, E, F e assim por diante, é que uma hora essas letras se esgotam. Então, se você estiver se referindo a polinômios com muitos termos, né, uma quantidade que exceda a quantidade de letras do nosso alfabeto, isso aqui não fica legal. Ah, vai lá que o último termo é zx elevado a uma coisa. Você já não tem mais letras para você utilizar. Então, a alternativa para contornar isso é fazer dessa forma aqui, ó, escrever A índice 0, A índice 1, A índice 2 e assim por diante, tá? É isso que justifica a utilização dessa maneira aqui de escrever os coeficientes quando nós estamos utilizando ali polinômios. Além disso, eu preciso relembrar com vocês o conceito de raiz de um polinômio. O que vem a ser a raiz de um polinômio? Nós vimos que é possível calcular o valor numérico de um polinômio. O que isso significa? Você toma um valor de x, em particular, substitui naquele polinômio e ao final do seu cálculo você vai ter o valor numérico para aquele valor de x, o valor do polinômio para aquele valor de x que você colocou. A gente muitas vezes tem interesse em saber o valor ou os valores de x, que quando você joga dentro do seu polinômio, aquilo ali resulta em zero. Bom, caso isso aconteça, você diz que ali é uma raiz do seu polinômio, tá? Ah, o polinômio ele vai ter quantas raízes? Depende. Se for um polinômio de primeiro grau, por exemplo, ele só tem uma raiz, né? Um polinômio de segundo grau, a gente vai ver que ele tem duas raízes. E acaba que aqui eu vou dar um spoiler para vocês, existe um teorema que diz que o grau de um polinômio vai ser justamente a quantidade de raízes complexas que ele tem. Então, se ele tiver um grau 20, ele vai ter 20 raízes, tá? Mas é claro que existe algumas especificações que é bom a gente dar, mas isso eu farei nas aulas posteriores. Mas o que você precisa saber é o seguinte, qual é o conceito de raiz? Raiz de uma equação, de um modo geral, vamos pegar uma equação. Quando você joga a raiz na sua equação, aquilo ali se verifica, tá? Quando a gente trata de polinômios, quando você joga a raiz do seu polinômio, você vai verificar que a resposta vai dar zero, tá bom? Então é isso, ó. Um número aqui, ele só pode ser a raiz de um determinado polinômio quando acontecer isso, você jogar esse número no polinômio e resultar em zero. Caso contrário, o valor ele não é a raiz do polinômio. A partir disso, desse estudo de raiz de um polinômio, eu posso entender duas situações aqui. A primeira delas é
como a gente vai determinar essa raiz, como determinar a raiz de um polinômio. Então, a gente está partindo do zero. Ó, eu não sei qual que é a raiz. Como é que eu vou descobrir ela? Como é que eu vou chegar nessa raiz ou nessas raízes? E uma outra segunda situação que pode aparecer para você é o exercício te dar um candidato, um número candidato à raiz, e você verificar se ele é de fato ou não a raiz de um polinômio. Tudo bem? Então vamos ver essas duas situações aqui. Veja bem. Suponha então que eu tenha esse exemplo 1. Eu não sei a raiz, eu quero determinar a raiz. Determine a raiz do polinômio. O polinômio que eu tenho é esse. P de x é igual a 4x menos 28. Eu quero determinar a raiz, ou seja, eu vou forçar com que esse resultado aqui seja igual a zero. Então, se eu forço, eu tenho agora uma equação de primeiro grau, que é facilmente resolvida assim, ó. Vamos passar o 28 para lá, ele é negativo, vai passar positivo. Então, eu fico com 4x é igual a 28. Bom, o 4 que está multiplicando, nós podemos passar dividindo. Assim, eu tenho que x é igual a 28 dividido para 4. E aqui eu obtenho que x é igual a 7. Vou colocar aqui do lado. X é igual a 7, tudo bem? Essa aqui é a raiz do meu polinômio. Então, vocês viram que eu forcei a barra. O que é forçar a barra? É você igualar a zero, porque você quer chegar nisso. Então, você iguala a zero. E a partir disso, você descobre a raiz. Essa aqui é a raiz, tá? Essa aqui, ó, é a raiz do polinômio que foi dado nesse exercício. No entanto, eu posso ter uma outra situação aqui, que é a seguinte. A gente vai partir de um candidato à raiz. Suponha, então, que seja esse aqui, ó. O x igual a 7. Vamos verificar se ele é ou não raiz, tá bom? Então, verifique se x igual a 7 é raiz do polinômio p de x igual a 4x menos 28. Como que eu faço isso? Ó, pela definição que nós vimos, quando eu jogo esse valor aqui, substituo no meu polinômio e calculo. Se essa resposta der igual a zero, é raiz. Caso contrário, não é. Tá bom? Então, vamos fazer isso. Ó. P de 7, vou jogar o 7, que é o candidato, dentro do meu polinômio. E assim fica. Ó, 4 vezes 7 menos 28. Ora, 4 vezes 7 é igual a 28. E 28 menos 28 é igual a zero. Isso está ok. Quer dizer, então, que o x igual a 7 ele é raiz desse polinômio. Tá? E, de fato, a gente descobriu ele e depois verificou se ele era. É como se fosse uma prova real. Agora, se tivesse um outro valor, 5, por exemplo, ó, quando a gente joga o 5 aqui, 4 vezes 5, 20, e 20 menos 28 dá menos 8. Não conferiu, não bateu. Então, o 5 ele não é raiz. É assim que a gente faz. Eu posso ter essas duas situações. Eu posso partir do nada e ali encontrar a raiz de um polinômio, ou então o exercício te fornece um candidato, você verifica se aquele número, aquele candidato, ele é ou não a raiz do polinômio que foi dado no enunciado, ok? Bom, em particular, quando a gente está se referindo a um polinômio de primeiro grau, que nós vimos poder ser escrito ou dessa forma, ou dessa daqui, tá? Eu estou me referindo ao mesmo polinômio de primeiro grau. A raiz de um polinômio de primeiro grau, ela é calculada assim, ó. A gente vai igual a zero, vamos forçar a barra aqui, né? Igual a zero e resolve. Ó, se eu resolver isolar o x, posso passar o A0 para lá, então eu vou ficar com A1 x é igual
a menos A0. E aqui, x é igual, o A1 está multiplicando, passa dividindo, ou seja, é menos o A0 dividido pelo A1, tá? Ou, se eu quiser fazer essa mesma conta, só que agora para esse modo de escrever o polinômio do primeiro grau, então é igual a zero e resolvo. Fazendo isso, isolando o x, ó, o b é positivo, passa negativo, então eu fico com ax é igual a menos b, e o a que está multiplicando passa dividindo, ou seja, eu fico com menos b sobre a, tá bom? Isso aqui é a representação genérica da raiz de um polinômio de primeiro grau. De qualquer forma que você tiver um polinômio de primeiro grau, a raiz dele vai ser o coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular com sinal trocado. Para qualquer polinômio de primeiro grau. Bom, se fosse um de segundo grau, você teria Bhaskara. Ali você já envolve fórmula resolutiva de equações de segundo grau, né? A principal que a gente mais conhece é através da fórmula de Bhaskara. Tudo bem? Bom, essa primeira parte do vídeo é uma parte revisiva e agora a gente vai entrar mesmo no conteúdo. A gente precisa disso daqui para entrar no conteúdo agora. Nós vamos para a parte do teorema do resto. Esse aqui é um teorema que facilita bastante a nossa vida na obtenção do resto da divisão ali de um polinômio por outro. E esse polinômio divisor, nós vamos ver que ele tem algumas características especiais para que a gente possa utilizar o teorema do resto. O enunciado do teorema diz que o resto da divisão de um polinômio p de x, esse polinômio p de x ele pode ter um grau qualquer, tá? Pelo binômio do primeiro grau ax mais b, então esse aqui já é o seu divisor, ele tem que ser um polinômio de primeiro grau. O dividendo ele pode ter um grau qualquer, então aqui ó, o grau do dividendo, que é esse polinômio p, vai ser um grau n qualquer, tá? Enquanto o divisor ele vai ter um grau 1. É bom que isso aqui fique bem especificado para vocês. Então, o resto da divisão de um polinômio de um grau qualquer por um binômio de primeiro grau é igual ao valor numérico do polinômio p de x para x igual a k, onde k é a raiz de ax mais b. Vamos entender o que está dizendo esse teorema aqui para a gente. Eu venho aqui com o meu divisor e calculo a raiz dele. Nós vimos o que é raiz. Então, você calcula a raiz aqui. Quando você calcular a raiz desse polinômio e inserir essa raiz dentro desse, aqui, ao final do seu cálculo, você vai obter o resto da divisão desse polinômio p de x por esse polinômio ax mais b. Vamos explorar mais um pouco o teorema para ver se a gente entendeu mesmo. Olha só, vou fazer aqui a demonstração só para a gente entender. Eu estou dividindo, a situação que eu tenho é essa aqui. Eu estou dividindo o polinômio p de x por um polinômio de primeiro grau, que está escrito na forma ax mais b, tá bom? Então, ok. A gente sabe ali que a divisão ela tem um quociente, que nós estamos chamando de q de x, e tem também um resto, que nós chamamos de r de x. E a prova real da divisão, como foi visto também, é essa aqui, ó, o valor do dividendo, que é o p de x, tem que ser igual ao valor do quociente, que é aqui o q de x, multiplicado pelo divisor, nosso divisor ali ele é o ax mais b, somado com o resto dessa divisão, que é r de x. Muito bem.
Aí é o seguinte, olhando para esse polinômio aqui, ax mais b, ele tem uma raiz. Essa raiz, o meu teorema chama ela de k, tá? Isso aqui é uma representação dessa raiz, uma letra qualquer. Então esse k, ele é a raiz dessa parte aqui, ó. Aqui, esse ax mais b, ele tem por raiz o número k, tá bom? Então vamos jogar esse k aqui dentro da nossa função. Vou calcular aqui o p de k. Então, ó, p de k, p. E aí eu já estou inserindo aqui o k, que é a raiz, tá bom? Então, p de k é igual aqui de k também, vou colocar o k aqui dentro. E aí aqui tem um x também, onde eu vou inserir o k. Deixa eu só escrever assim primeiro. E aqui o r também com k lá dentro, tá bom? Então, ó, inserir o k aqui no lugar do x, tá? Estou calculando ali o p de k. Mas, veja bem, a gente sabe que a raiz de um polinômio, quando ela é substituída no polinômio, o valor numérico tem que ser zero. É pela própria definição de raiz. A raiz é um valor que consegue anular o meu polinômio. Que polinômio nesse caso que a gente está se referindo? A esse aqui. Então, no momento que eu substituir o k, e se o k é a raiz desse polinômio, acaba que essa parte aqui vai ser igual a zero. Então, essa parte aqui, ó, ela é igual a zero. E se eu multiplico qualquer número por um zero, vai dar zero. Acaba que sobra aqui P de K é igual a R de K. Mas esse número aqui vai ser uma constante. E por que que ele vai ser uma constante? Vamos entender isso, tá? Isso aqui, ó, já provou o nosso teorema, né? Eu vou só escrever ao contrário e vou escrever assim, ó. R de x, vou nem deixar o K aqui, eu vou deixar só assim, R de x é igual a P de K, tá? Isso aqui, ó, nós já demonstramos como queríamos demonstrar, tá bom? Por que esse resto aqui ele é uma constante? Vamos pensar. O resto de um polinômio sempre tem que ter o grau menor do que o do divisor, tá bom? Então, esse resto aqui, ele tem que ter sempre um grau menor do que o do divisor. No momento em que esse grau do resto ele for maior ou for igual, a gente tem como continuar a divisão. Então, aquele ali não vai ser o resto definitivo. Enquanto a gente tiver como dividir, a gente vai dividindo. E como que a gente vai dividindo? Qual é a possibilidade que a gente tem, né? O que permite a gente continuar essa divisão? É sempre que o grau do resto for maior ou igual ao do divisor. Como no caso já não é mais, né? Porque aqui já encerrou a divisão, o grau daqui tem que ser menor do que o grau de cá. Só que o grau desse polinômio é 1. Então aqui tem que ser um grau zero. E a gente sabe que polinômios de grau zero são constantes. Aqui, então, a gente vai encontrar um valor constante para o resto dessa divisão. Tudo bem? Bom, então a gente vai fazer agora alguns exercícios para poder fixar essa ideia do teorema do resto. O primeiro deles é esse. Determine o resto da divisão do polinômio p de x é igual a 4x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x mais 1 pelo binômio 2x menos 4. Então, observando o que o exercício está pedindo, a gente quer encontrar o resto da divisão, ou seja, nós queremos encontrar o r de x. E aí, o exercício pede para que você faça isso através de duas metodologias. A primeira delas é por divisão, método da chave, e a segunda ali é pelo teorema do resto. É uma coisa para verificar a outra, né? Porque o teorema do resto, ele é uma facilidade. Vocês vão ver que a gente vai encontrar o resto do polinômio com uma facilidade muito maior do que se a gente estivesse fazendo ali isso pelo método da chave. Então vamos fazer isso, ó. Vou dividir primeiro pelo método da chave, tá?
Eu tenho aqui o meu polinômio, que eu já escrevi, que é o 4x² menos 2x² mais x mais 1, é o dividendo. E aqui é o divisor, 2x menos 4. Observe que esse divisor, ele tem grau 1. Olha aqui, ó, x, quando não aparece o expoente é 1. Então aqui, divisor tem grau 1, tá ok. Vamos executar essa divisão. Então, lembrando, a gente sempre pega o termo dominante, divide por termo dominante. Então, ó, coeficiente com coeficiente. 4 dividido por 2 é igual a 2. E vamos dividir aqui as partes literais. X² vai dividir por x elevado a 1. Então, o expoente ele cai em uma unidade, vai ficar x². Ok. Agora a gente retorna multiplicando e invertendo o sinal na hora de colocar aqui. 2 vezes 2 é 4, x² vezes x é x³. Então, ficou 4x³ positivo. Aqui nós colocamos negativo, troca sempre o sinal, tá? Então, 4x². E agora, positivo vezes negativo é negativo, mas a gente coloca de cá positivo, trocando o sinal. Depois, 2 vezes 4 é 8, e 8 vezes x² vai dar 8x². Tá vendo? Aqui, então, eu posso cancelar esses dois termos aqui, que são simétricos, e a gente obtém aqui 6x² mais x mais 1. Continuamos a divisão, porque aqui tem grau 2, aqui tem grau 1. O 2 está maior do que o 1. Então, ainda posso continuar a divisão. Vamos dividir, ó. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, mais 3. E x² dividido por x, o expoente cai 1. Então, fica só x elevado a 1, que é o x. Fazendo aqui a multiplicação desse termo por esses dois, ó. 3x vezes 2x vai dar 6x² positivo. Mas aqui a gente troca o sinal, colocamos o negativo. Então, 6x² negativo. Próximo. Positivo vezes negativo é negativo, mas aqui a gente coloca positivo. Depois, 3x vezes 4 vai me dar 12x. Vamos aqui, então, juntar novamente, ó. Aqui eu vou cancelar. E ali eu fico com x mais 12x é igual a 13x mais 1. E vou continuar a divisão agora. Vou fazer assim, ó. Vou dividir aqui, ó, esse 13 por esse 2, tá? E x por x, que vai dar 1. 13 dividido por 2 vai dar 13/2. Vou deixar em forma de fração. Então, mais 13/2. Agora, quando eu multiplico 13/2 vezes 2x, olha o que acontece aqui no meu rascunho. 13/2 vezes 2x, esse 2 com esse 2 cancela, a gente vai ficar só com 13x, né? Como deu 13x positivo, de cá a gente coloca negativo, então 13x. E aqui, ó, 13/2 multiplicado pelo menos 4, eu posso fazer assim, ó, eu posso dividir primeiro. 4 dividido por 2 vai dar 2, então fica 13 vezes menos 2, que fica menos 26, tá? Então, aqui a gente vai colocar mais 26, porque tem que trocar o sinal. E assim, cortando aqui, eu obtenho que o resto ele é igual a 27. Observem que aqui eu tenho uma constante, né? O resto aqui ele deu um valor constante. Já havia dito isso para vocês. O resto aqui, então, resto da divisão, deu igual a 27. Bom, isso aqui é o resto que nós achamos pelo método da chave, que é o método da divisão mesmo.
Agora nós vamos encontrar esse mesmo resto, só que pelo teorema do resto. Como que é feito o teorema do resto? O teorema do resto ele é utilizado em casos muito específicos, tá? Primeiro que ele só serve para encontrar resto, ele não serve para encontrar quociente, por exemplo. E outra, que ele só funciona se seu divisor for um polinômio de primeiro grau. Então, é um teorema com uma especificidade maior do que os assuntos que nós estudamos anteriormente. Agora, então, vamos fazer pelo teorema do resto. Como é que funciona o teorema do resto? O teorema do resto funciona assim. Você tem aqui de um lado o seu divisor, tá vendo? Ó, lembra que o divisor é o polinômio pelo qual você está dividindo. Então, eu estou pegando esse aqui, que é o meu dividendo, e dividindo por esse. Então, esse aqui vai ser o divisor. Pega primeiro o divisor e calcula a raiz dele. Como é que você calcula a raiz? Você vem aqui, ó, força que ele seja igual a zero e resolve. Então, ó, negativo 4 vai passar positivo, vou ficar com 2x igual a 4. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo, então eu fico com 4 dividido para 2. E assim eu tenho que x é igual a 2, tá? Então, tá aqui, ó. Primeiro a gente começa no divisor. Deixa eu reforçar isso para que não fique nenhuma dúvida aí. Então, vou pegar aqui, vou só descer esse texto e vou colocar que primeiro a gente começa calculando sempre a raiz do divisor. Sempre esse é o primeiro passo, tá? E é a raiz do divisor, não é a do dividendo. Muito cuidado com isso. Então, ó, calculei a raiz do divisor e essa raiz deu 2. Eu vou pegar esse valor x igual a 2 e jogar ele dentro do dividendo. Então, vamos ver como é que é o dividendo mesmo? O dividendo aqui ele é p de x, deixa eu anotar aqui então, p de x é igual a 4x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x mais 1. Então, vou jogar esse valor lá dentro, vou pegar esse 2 aqui e jogar aqui dentro. Então, eu geralmente aconselho você a fazer assim, ó. Escreve o polinômio, só que sem o x dentro dele. Deixa espaços, né? Deixa aqui, ó, parênteses para você dizer que ali tinha um x, esse x saiu de lá, tá bom? Então, todos esses lugares aqui que tem parênteses é porque tem um x dentro deles. Só que agora o x está assumindo um determinado valor. Que valor que é esse? É a raiz do divisor, que é o 2. Então, eu jogo esse 2 aqui agora. 2, 2, 2 e 2. E vamos ao cálculo. P de 2 é igual. Aqui eu fico com 4 vezes 2 ao cubo, que é 8, menos 2 vezes o 2 ao quadrado, que é 4, mais eu posso eliminar esse parênteses já, que é 2, e aqui fica 1. Assim, P de 2 é igual a 4 vezes 8, que vai dar 32, menos 2 vezes 4, que vai dar 8, mais 2, mais 1. Bom, e assim, P de 2 é igual. Olha só, se eu tenho aqui 32 e tiro 8, eu vou ficar com 24. 24 mais 2, 26, e 26 mais 1 é igual a 27. Esse valor final também vai corresponder ao resto da minha divisão. Então, portanto, o resto aqui ele coincide com esse valor de P de 2. E o valor de P de 2 nós calculamos que vale 27, tá bom? Então, note que o valor ele foi o mesmo,
nos dois métodos e deveria dar, né? O que fica desse teorema é que você consegue encontrar o resto de uma divisão de um polinômio qualquer por um polinômio de primeiro grau, só pegando a raiz do divisor e jogando ela dentro do dividendo. É isso. Encontra a raiz do divisor e joga ela no dividendo. Importante que você precisa saber o que é divisor e o que é dividendo, tá? O dividendo é sempre esse, é o polinômio que você quer dividir. E o divisor é esse aqui, é o pelo qual você quer dividir. Então, ó, é a raiz desse aqui que você joga nesse de cá, tá bom? Então, lembre-se disso, é assim que acontece o teorema do resto. Bom, o próximo teorema aqui é o teorema de D'Alembert. O teorema de D'Alembert, agora a gente vai fazer um polinômio mais específico ainda para o divisor. O tipo de polinômio que nós teremos agora no divisor, ele é um polinômio assim, ó, x menos k. Esse k é um número complexo qualquer. Então, todo polinômio que se parecer com isso aqui, por exemplo, ali vamos fazer aqui x menos 2, né? É um polinômio desse tipo. Suponha que eu tenho aqui então x menos 4. É um polinômio ali desse tipo, né? E aí se tiver positivo, por exemplo, x mais 3, é um polinômio desse tipo aqui, x menos k? É sim, basta a gente escrever ele assim, ó, x menos 3, tá vendo? O k é esse aqui, tá bom? Sempre que o seu divisor for um polinômio x menos algum número, vai dar para a gente fazer ali o teorema de D'Alembert. O que diz o teorema de D'Alembert? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito sujo, né? Opa. Aqui, então, vou apagar isso. O teorema de D'Alembert diz que quando você toma um polinômio e a divisão dele, desse polinômio, por um binômio desse formato, x menos k, essa divisão só vai ser exata se, e somente se, o p de k for igual a zero. Tá bom? O que significa p de k mesmo? É o valor numérico. Aqui a gente pega a raiz desse polinômio, joga aqui. Se essa raiz der igual a zero, é porque a divisão ela é exata. Lembrando que divisão exata é quando o resto é igual a zero, tá bom? Então, muito trivial. Se eu estou dividindo aqui um polinômio, vamos pensar aqui, né? P de x por esse polinômio aqui, que foi dado no teorema de D'Alembert, que é x menos k, eu vou obter novamente um quociente, a mesma ideia do teorema do resto, e aqui eu tenho um resto, de modo que a prova real vai ser P de x é igual a Q de x vezes x menos k mais r de x, tá bom? E aí o que acontece? Vamos supor que aqui eu tenha x igual a k. Substituir o k bem aqui. Então, ó, P de k, vou colocar assim, P de k é igual a Q de k vezes k menos k mais r de k. Onde tinha x, eu coloquei k aqui, tá bom? Obviamente, a gente sabe que isso aqui vai dar igual a zero, k menos k é igual a zero. Tudo isso daqui cancela, a gente só fica com P de k é igual a R de k, mas essa divisão é uma divisão exata, nós sabemos disso, e divisão exata a gente tem resto igual a zero, tá bom? Aqui, ó, estamos assumindo que a divisão ela é exata.
Está escrito aqui, ó, exata. Esse é chamado de teorema de D'Alembert. O teorema de D'Alembert fala então que quando você divide um polinômio p de x por um polinômio no formato x menos k, essa divisão só pode ser exata, ou seja, só pode ter resto zero se o valor numérico para a raiz do divisor for igual a zero também. Vamos observar agora esses exemplos aqui. Verifique se o polinômio p de x igual a menos x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 5x menos 6 é divisível por. Então aqui eu tenho esses dois divisores. Lembrando que quando se fala divisível é porque é uma divisão exata. Ele quer saber se a divisão desse dividendo aqui, por cada um desses aqui, vai ser uma divisão exata. Ou seja, você vai ter resto zero. Bom? Então, o teorema de D'Alembert diz que você tem que pegar a raiz do divisor. Então, vamos começar aqui, ó. Letra A. Aqui o divisor é x menos 3 na letra A. Menos 3, tá vendo? Basicamente, aqui eu já identifico que o K é esse. Olha o K aqui, ó. O K, tá vendo? Esse é o valor do K. Mas, se eu quiser calcular a raiz para poder descobrir essa raiz, ó, só igualar a zero e passar o 3 para lá. Então, x é igual a 3. Tá vendo aqui? Ó, esse aqui é o valor do K. Agora eu jogo o K dentro do meu polinômio para ver se vai zerar. Então, vem aqui, vamos jogar aqui do lado, ó. P de 3 é igual a menos 3 ao cubo mais 2 vezes 3 ao quadrado mais 5 vezes 3 menos 6. Assim, P de 3 é igual a menos 3 ao cubo é 27, mais o 3 ao quadrado é 9, e 9 vezes 2 vai dar 18. E o 5 vezes 3 é igual a 15. Então, eu fico com menos 6. Bom, vamos fazer esse cálculo aqui para ver como é que vai ser, ó. Menos 27, que é esse negativo, menos 6, vai me dar menos 33. E o 18 mais o 15 vai dar 33 positivo. Então, 33 negativo com 33 positivo acaba zerando. Isso significa, então, que essa divisão vai ser exata. Tá bom? Deu igual a zero aqui, ó, vai ser exata, tá? Vamos fazer agora a letra B. Do mesmo modo, eu pego o meu divisor e identifico quem que é o K. Meu divisor, ele é x mais 1. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que x menos 1, tá bom? Olha aqui o valor do K, né? O K aqui, então, ele vai ser menos 1. Se eu jogo o valor do K lá dentro, ó, o K é menos 1, então eu calculo P de menos 1. P de menos 1 vai ser menos 1 ao cubo, mais 2 vezes menos 1 ao quadrado, mais 5 vezes menos 1, menos 6. O P de menos 1 é igual menos, aqui eu tenho menos 1 também, né? Menos 1 ao cubo vai dar menos 1, com esse menos de fora vai dar mais, então vou colocar mais 1 aqui já. Aqui, ó, o menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo. 1 positivo vezes esse 2 vai dar 2 positivo. Aqui, eu fico com menos 5. E aqui eu fico com menos 6. Juntando tudo isso, eu tenho aqui mais 1 mais 2 é igual a mais 3. Mais 3 menos 5 vai dar menos 2. E menos 2 menos 6 é igual a menos 8. Então, nesse caso aqui, não é divisão exata, tá? Então, aqui, ó, não exata. Ou seja,
o polinômio p de x, ele não é divisível por x mais 1, mas ele é divisível por x menos 3. Bom, aqui então é uma divisão exata. Para que fique bem claro para você a diferença entre o teorema do resto e o teorema de D'Alembert, o teorema do resto vale para qualquer polinômio de primeiro grau, a princípio. E você pode encontrar o resto. Essa é a função do teorema do resto. Agora, o teorema de D'Alembert você só pode utilizar para que os divisores são polinômios desse formato, x menos alguma coisa. Só para isso, o divisor, né? E serve para você verificar se a divisão ela é exata ou não. Como é que funciona? A divisão ela vai ser exata se o P de K for igual a zero. Lembrando que esse K é o que aparece aqui, ó, que você pode identificar de duas formas esse K. Você pode já bater o olho e identificar, né? É x menos quanto? Esse quanto que vai ser o valor do K. Então tá aqui, ó, menos 3. Então é o valor do K. Ou, se ficar mais fácil para você, você pega o divisor, iguala ele a zero, o valor que você encontrar ali é o valor do K, tá bom? Aqui então, ó, obtenha o valor de m para que o polinômio tal seja divisível por x menos 1. Então, divisível subentende-se divisão exata. Sempre que disser divisível, é porque nós estamos querendo uma divisão exata, ou seja, divisão exata tem que ser igual a zero, tá? Pelo teorema de D'Alembert, ele fala que para que seja divisão exata, esse P de K tem que ser igual a zero. Isso aqui é dito no teorema de D'Alembert. Aqui, ó, P de K tem que ser igual a zero, tá? Mas quem que é o K mesmo? Vamos identificar o K, ó. Então, vamos identificar o K primeiro. Eu pego aqui o divisor, x menos 1, igualo ele a zero. O 1 é negativo, passa positivo, então aqui é o valor do K. Isso aqui é a raiz, é o valor do K. E aí, se eu jogo esse K lá dentro do meu polinômio, isso aqui tem que ser igual a zero, ou seja, P de 1 é igual a 2 vezes 1 à quarta, mais m, que é que a gente quer descobrir, vezes 1 ao cubo, menos 6 vezes 1 ao quadrado. Isso aqui tem que dar igual a zero, porque ele quer uma divisão exata, tá bom? Então, ó, peguei aqui o 1, que é o valor do K, joguei no polinômio, igualei com zero, porque ele quer divisão exata. Então, vamos fazer aqui. Fico com 2 vezes 1 à quarta vale 1. M vezes 1 ao cubo também vale 1. Menos 6 vezes 1 ao quadrado, que vale 1. Isso aqui é igual a zero. Multiplicando, vou ficar com 2 mais m menos 6 igual a zero. Posso juntar o 2 menos 6, vai dar menos 4. Então, m menos 4 é igual a zero. O 4 é negativo, passa positivo. Então, para que essa divisão seja exata, usando o teorema de D'Alembert, aqui, então, eu tenho que ter o m igual a 4. O próximo teorema é o teorema da divisão de polinômios pelo produto. Então, o que isso significa? Vou explicar para vocês aqui o que esse teorema está falando. Lembra que a palavra divisível sempre remete à divisão exata, ou seja, resto zero. O que esse teorema diz? Que você tem, por exemplo, um polinômio que ele divide ao mesmo tempo por x menos k1 e por x menos k2. São ali binômios diferentes, inclusive. Então, vamos jogar números para ficar mais fácil. Suponha que você tem aqui ó, um polinômio p de x. Esse teorema está querendo dizer isso aqui, ó. Você tem um polinômio p de x e suponha que ele divida por x menos 3. Eu estou inventando esse 3, tá? E ele também divide por x mais 5. Vamos pegar assim, né? Eu também estou inventando. Se ele divide particularmente por esse e divide particularmente por esse aqui também, o teorema diz que ele vai dividir pela multiplicação dos dois. Ou seja, ele vai dividir, então, por x menos 3
vezes x mais 5. É isso que diz o teorema. Se ele divide em particular por cada um dos fatores, então ele vai dividir pelo produto desses fatores, tá? Supõe então que ele dividisse então lá por x menos k1, menos k2 e menos k3. Então ele vai dividir pela multiplicação dos três. Ele vai dividir por x menos k1, x menos k2 e x menos k3. É isso que diz o teorema. Se ele divide por cada um dos fatores, então ele divide pela multiplicação desses fatores ali também, tá bom? Vou apagar aqui. E aí a gente vai fazer esse exemplo aqui de verificação. Verifique se o polinômio p de x é igual a menos x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 5x menos 6 é divisível por x menos 3 vezes x mais 2. Então, ele só vai ser divisível por essa multiplicação se ele for divisível por esse particularmente e por esse aqui particularmente também. Vou fazer aqui a verificação de cada um. Primeiro, vou avaliar a divisibilidade. Então, ó, divisibilidade por x menos 3. Vamos pegar o x menos 3 primeiro. Como que eu vou avaliar essa divisibilidade? Usando o teorema de D'Alembert. O teorema de D'Alembert pede para a gente pegar o divisor, pega a raiz dele. Então, ó, x menos 3 igual a 0, x igual a 3. E você joga ele lá no seu polinômio dividendo. Então, ó, meu polinômio de dividendo ele é p de x igual menos x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 5x menos 6. Vou jogar então o 3 aqui dentro e verificar se dá igual a 0. Se der 0 é uma divisão exata, tá bom? Jogo ele aqui, vai ficar assim, ó. P de 3 é igual a menos 3 ao cubo mais 2 vezes 3 ao quadrado mais 5 vezes 3 menos 6. Então, aqui eu fico com P de 3 é igual a menos 27. Aqui eu vou fazer um pouco mais direto, ó. 3 ao quadrado é igual a 9, 9 vezes 2 é igual a 18. E aqui eu tenho 15, e aqui eu tenho menos 6. Nós vimos então ali, desse cálculo, P de 3 é igual a 0. Você pode fazer a conta, que essa conta vai dar igual a 0. Ó, deu igual a 0, isso aqui significa algo pra gente, ó. Se o P de 3 é igual a 0, significa que P de x é divisível por x menos 3, tá bom? Ok? Ótimo. Agora a gente vai avaliar a divisibilidade por x mais 2, que é o segundo fator que tem aqui. X mais 2. Então, eu vou pegar aqui e fazer do mesmo modo, tá? Fazer assim para facilitar a minha vida. Vou colocar aqui agora. Só que ao invés de ser a divisibilidade por x menos 3, vai ser a divisibilidade por x mais 2. Então, x mais 2. Usando, então, o teorema de D'Alembert, a gente pega o divisor, que é esse aqui, sempre divisor, calcula a raiz dele. Então, ó, x mais 2 igual a 0. Raiz sempre a gente iguala a 0 para encontrar.
O 2 é positivo, ele vai passar negativo. Então, eu fico com x igual a menos 2. É essa raiz que eu vou substituir agora no dividendo. Quem é o dividendo mesmo? É esse polinômio que está aqui. Vou copiar ele, vou trazer ele para cá. Tá aí o dividendo. E aí a gente insere essa raiz do divisor dentro do dividendo. Raiz do divisor no dividendo. Vem aqui, ó, P de menos 2 é igual a menos 2 ao cubo mais 2 vezes menos 2 ao quadrado mais 5 vezes menos 2 menos 6. Assim, continuando aqui, eu fico com P de 2 negativo é igual a menos esse menos 2 ao cubo que nós temos aqui, ele vai ser igual a menos 8 mais 2 vezes, agora ó, menos 2 ao quadrado é 4 positivo, e aqui menos 10 menos 6. Multipliquei aqui já, ó, positivo vezes negativo é negativo, 5 vezes 2 é igual a 10. Assim, P de menos 2 é igual negativo com negativo vai dar positivo, fico com 8 mais 8 menos 10 menos 6. Vamos juntar separado aqui, ó. P de menos 2, 8 mais 8 é 16, menos 10 menos 6 é menos 16, 16 positivo menos 16 vai dar 0. Então, isso aqui significa o quê? Que P de x é divisível por x mais 2. Bom, portanto, agora a gente já pode responder. Portanto, P de x é divisível por x menos 3 vezes x mais 2. Por que eu sei disso? Ora, porque o meu polinômio ele é divisível por cada um em particular. Até a próxima aula.